Sabe, e se fosse possível analisar previsões com milhares de anos usando a lógica fria e calculista da matemática? Pois é, essa é a proposta de um estudo que decidiu aplicar a teoria da probabilidade a um conjunto de profecias bem antigas. A investigação toda gira em torno de uma pergunta fundamental. Será que o cumprimento dessas previsões poderia ser só uma imensa coincidência? Essa é a grande questão que o material que a gente analisou tenta responder. E veja bem, não se trata de fé, mas de estatística pura. Qual é a probabilidade matemática de uma única pessoa, em toda a história da humanidade, cumprir uma série de previsões super específicas, feitas séculos antes dela sequer nascer? E olha, para o cumprimento de apenas 8 dessas profecias, o estudo chega num número que é difícil até de ler. Uma chance em 100 quatrilhões. É uma escala que a nossa mente quase não consegue processar. Então, de onde é que vem um cálculo tão astronômico assim? Para entender esse número, a gente precisa olhar para a origem dele. Ele vem de um estudo que se propôs a analisar essas probabilidades e um detalhe importante, de uma forma intencionalmente conservadora. O foco desse estudo são as chamadas profecias messiânicas. O que é isso? Basicamente, são passagens do Antigo Testamento que, dentro da teologia cristã, são vistas como previsões sobre a vida e a identidade de uma figura que viria no futuro, o Messias. E segundo algumas contagens, existem mais de 300 previsões desse tipo. Bom, esse cálculo específico vem de um estudo liderado por Peter Stoner, que era o chefe do Departamento de Matemática e Astronomia do Pasadena College. Ele juntou 600 estudantes para analisar a probabilidade de só 8 dessas profecias acontecerem em uma única pessoa. E o ponto crucial do método deles é que os cálculos foram feitos para serem super conservadores, sabe? Sempre subestimando as probabilidades para fortalecer o resultado final. Certo, mas que tipo de profecias eles analisaram? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que o estudo levou em conta, comparando o texto antigo com o evento que, segundo a interpretação, seria o seu cumprimento. O primeiro exemplo é a previsão de que o rei entraria em Jerusalém montado num jumento, um gesto de humildade. O estudo compara a passagem lá de Zacarias no Antigo Testamento com a descrição da entrada de Jesus em Jerusalém, que está no livro de Lucas. A probabilidade de um rei escolher entrar assim, e não, sei lá, num cavalo de guerra imponente, foi um dos fatores que eles calcularam. Um outro exemplo bem interessante é a conexão que se faz entre o cordeiro sacrificado na Páscoa judaica e a figura de Cristo. A ideia é que o sacrifício daquele cordeiro, que segundo a tradição protegeu os israelitas da morte no Egito, é apresentado no Novo Testamento como um tipo de prenúncio, uma prefiguração do sacrifício de Cristo. E passagens como esta aqui, de Isaías capítulo 53, foram centrais para essa análise de probabilidade. Esse capítulo é muito citado, porque ele parece descrever com detalhes o sofrimento de um servo que carrega os pecados de outras pessoas. Ok. Mas vamos voltar para aquele número 1 em 100 quatrilhões. Como é que a gente consegue visualizar uma probabilidade mas tão remota? O estudo propõe umas analogias bem impressionantes para tentar tornar essa escala um pouco mais compreensível. Então, para tentar ilustrar essa chance de 1 em 10 elevado a 17, o estudo propõe um tipo de experimento mental. É uma analogia para nos ajudar a ter uma noção, mesmo que vaga, do quão pequena essa chance realmente é. Para a gente entender o que esse número significa, o estudo propõe o seguinte: imagine cobrir o estado do Texas inteirinho com moedas de dólar de prata, até uma altura de 1 metro. Agora, pega uma única moeda, uma só, marca ela com um X vermelho e joga no meio dessa pilha gigantesca, misturando tudo muito bem. A chance de uma pessoa, de olhos vendados, encontrar essa moeda específica na primeira tentativa seria de 1 em 100 quatrilhões. Essa é a probabilidade que o estudo atribui ao cumprimento de só 8 profecias por puro acaso. E a análise não parou por aí não. O estudo foi além. Eles expandiram o escopo para incluir ainda mais profecias e aí os números ficaram ainda mais extremos. Quando o estudo aumentou a análise para 48 profecias, o número que eles chegaram foi este: uma chance em 10 elevado a 157. Isso é um número 1 com 157 zeros depois. É um número que simplesmente desafia a nossa imaginação. Sério? Como é que se começa a entender um número dessa magnitude? A analogia do dólar de prata já não serve mais. A gente precisaria de algo muito menor para tentar visualizar isso. Para tentar visualizar 1 em 10 na potência de 157, a analogia precisa de algo minúsculo, o elétron. Só para ter uma ideia, 1 quatrilhão de elétrons,
um do lado do outro, formam uma linha de só 1 centímetro. E contar essa filinha levaria 7,6 milhões de anos. A chance de escolher um único elétron marcado aleatoriamente numa massa de 10 elevado a 157 elétrons é a mesma probabilidade que o estudo calcula para o cumprimento de 48 profecias por uma única pessoa. Então, qual é a conclusão disso tudo? O que o estudo quer dizer com esses cálculos que parecem coisa de outro mundo? A conclusão do estudo é bem direta. Com base na matemática, a chance de uma pessoa cumprir essas profecias por pura sorte é tão pequena que se torna uma impossibilidade estatística. O argumento é que o acaso por si só simplesmente não seria uma explicação suficiente. O estudo ainda termina com uma observação final. Afirma-se que para cada profecia sobre a chamada primeira vinda, existem 8 sobre uma segunda vinda. A implicação aqui é bem clara. Se a probabilidade do primeiro conjunto de eventos já era astronomicamente baixa, a do segundo seria matematicamente ainda mais improvável. E isso nos leva à nossa reflexão final. Essa análise usa a matemática para olhar eventos que já aconteceram. Independentemente do que cada um pense sobre o método ou as conclusões, essa abordagem levanta uma questão no mínimo intrigante. Se a probabilidade pode ser usada como uma lente para o passado, o que as alegações deste estudo poderiam sugerir sobre as previsões a respeito do futuro? É uma pergunta para se pensar.